Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dando continuidade aos estudos do segundo trimestre de 2020, estamos hoje na classe dos jovens, cujo tema desse trimestre é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Estaremos hoje estudando a lição de número 8, cujo título é A Batalha contra Ai. O nosso texto do dia se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A síntese da lição: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. O nosso texto bíblico, que serve como base para a lição do dia de hoje, se encontra no livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 11. Livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 11. Então vamos para a nossa lição. A nossa introdução diz o seguinte: a primeira batalha e conquista dos hebreus na Terra Prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora, a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena, e por isso, Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição do dia de hoje. Então o que nós vemos aqui, após uma maravilhosa experiência que os hebreus estiveram lá em Jericó, o capítulo 7 aqui que nós acabamos de ler é no mínimo surpreendente. Então de repente deparamos com uma série de fracassos, em flagrante contraste com as vitórias dos 6 capítulos anteriores. A forte emoção da vitória, ela foi rapidamente substituída pela agonia da derrota. Encontramos aqui, amados, a história da vida real, com a qual nós temos de aprender a lidar no nosso percurso diário, uma vez que essa passagem aqui, ela é bem típica na maioria de nós. Num instante, amados, nós podemos estar a viver em vitória, e no seguinte, em uma derrota. E entre uma grande vitória e uma grande derrota, vai apenas um passo, muitas vezes pequeno. Então é uma triste verdade da realidade no mundo pecaminoso. O fato de podermos estar felizes sobre a nuvem de algum sucesso espiritual notável e logo a seguir darmos conosco num vale de insucesso e desespero espiritual. Então num momento assim como o próprio Elias, né? Nós podemos ser como Elias, erguendo-se vitoriosamente sobre o Monte Carmelo, e no outro estarmos aninhados, debaixo de um zimbro ou escondidos numa caverna, em profundo desespero, queixando-nos até de Deus. Amados, devido à sua posição estratégica, a cidade de Ai era o objetivo seguinte na conquista, no caminho da conquista da Terra Prometida. Tal como acontecia com Jericó, a sua derrota era fundamental para a conquista de toda a terra. Ai era mais pequeno do que Jericó, porém a sua conquista era essencial, pois daria a Israel o controle sobre a rota principal, que se estendia ao longo das terras altas, de sul para norte, na porção central do país. Josué meio que subestimou a força da cidade de Ai. E amados, subestimar pessoas nunca foi, nem nunca será uma boa ideia, porque geralmente as aparências enganam. Com isso, profere-se julgamento precipitado, desprezando o conselho do nosso Mestre Jesus. Não julgueis segundo a aparência, que temos lá em João 7,24. Então não é sem razão essa sábia recomendação do Mestre dos Mestres. Haja vista que as análises realizadas tão somente com base nas aparências, elas não possuem consistência
equivocam-se e acabam provocando confusões. Esse paradigma de avaliação crítica, algumas vezes, transborda para exames de situações desconhecidas, que aparentemente não oferecem risco grave. Aí você vem e fala, isso será fácil, não há com que se preocupar, está tudo sob controle. Mas ocorre que, às vezes, se trata de um engano que redundará num enorme prejuízo. Assim, para evitarem-se surpresas desagradáveis, é preciso acreditar que nas batalhas da vida, em regra, não existem inimigos subestimáveis, pequenos ou insignificantes. Todos os inimigos são potencialmente perigosos. E essa falta de discernimento foi o erro de Israel no caso da guerra contra Ai, além do pecado escondido de Acã, que veremos agora em nossa lição. O ponto de número 1 da nossa lição tem como título A Derrota em Ai. O subtópico 1, o perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Aqui, amados, Deus via a nação de Israel como uma unidade, não é verdade? Então, o que alguém fez foi contado como um pecado de toda a nação, uma vez que a vida coletiva de Israel ilustra verdades e avisos para nós enquanto indivíduos. Enquanto aviso para a igreja, nos mostra que não podemos progredir e avançar em direção ao Senhor caso exista pecado conhecido nas nossas vidas, pois tal constitui rebelião contra o controle e a orientação do Senhor. Trata-se aqui de uma questão de amar o mundo, ou melhor, o sistema mundano, né? E fazer isto, amar o sistema mundano, leva uma pessoa a comportar-se como se fosse inimiga de Deus. E o comportamento aqui de Acã, que vamos ver aqui em nossa lição, também ilustra a forma como alguns crentes, fora da unidade da igreja, ao procurarem satisfazer os seus próprios desejos ou planos egoístas, podem ter um impacto negativo sobre todo o grupo da igreja. Tal comportamento pode perturbar o restante do grupo, o restante da igreja, acaba afetando a igreja. E para Deus, amados, o pecado não é um assunto de pouca importância, porque é rebelião. E como vemos lá em 1 Samuel 15, 23, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ainda que Cristo tenha morrido pelos nossos pecados e se encontre à direita de Deus Pai Todo-Poderoso como nosso advogado e nosso intercessor, Deus não trata e nem pode tratar o pecado nas nossas vidas com leveza. Isso vai contra o seu caráter santo, contra a sua santidade, justiça e amor, e contra todos os seus propósitos santos para nós, uma vez que acaba dificultando o seu controle e a sua capacidade para nos guiar. Tudo em função do pecado. Portanto, o Senhor tem que lidar conosco e com pecados nas nossas vidas. Ele lida conosco como um pai, querendo sempre o melhor para o seu filho. O grande pregador de multidões, Billy Graham, grande evangelista, certa vez disse que os cristãos devem levar a sério os perigos do pecado e não brincar com o pecado. E tem muita gente brincando com o pecado, amados. Não é verdade? Então, os cristãos devem evitar ceder ao pecado, porque nunca se sabe quando o seu tempo aqui na terra vai acabar. E se eles será dado assim uma última chance ou uma última oportunidade de se arrepender, diante de Deus. Então, amados, não se deixe enganar por seus sentimentos e não ignore a pequena voz dentro de você
que lhe pede para fazer o certo e repreende você quando você fizer algo de errado. O pecado é tão grave que custou o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, sua própria vida. Se Deus leva o pecado a sério, não deveríamos levar também? Vamos adiante? Subtópico 2. O pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus, e as consequências sobre Acã, sua família e todo o povo logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. O pecado de Acã estava escondido. Então isso significa que Acã agiu em segredo, sem que os demais israelitas soubessem. Ele se apropriou do que não devia, transgrediu a ordem de Deus e ficou quieto. Então a história de Acã também traz alguns paralelos e contrastes muito interessantes. E tem até alguma certa semelhança entre o pecado de Acã e o pecado que resultou na queda do homem, lá no Éden, em Gênesis capítulo 3. O pecado cometido por Adão no Jardim do Éden foi o primeiro de todos os pecados da humanidade. Já o pecado de Acã foi o primeiro pecado que a Bíblia registra sendo cometido por um israelita na terra prometida. Além disso, em ambos os casos há uma grande ênfase na questão da cobiça. Tal como no Éden, o dom de Deus foi rejeitado pelo homem, que desejou e se apropriou daquilo que lhe fora proibido. Também assim como o pecado de Adão lançou sobre toda a humanidade debaixo da maldição divina, o pecado de Acã também envolveu toda a congregação de Israel. A história de Acã, quando nós olhamos a palavra de Deus, ela é precedida pela história de Raabe. E isso revela um grande contraste, né, entre essas duas realidades. Quanto que Raabe, uma mulher cananeia, encontrou misericórdia diante de Deus. A sua história revela a graça de Deus sendo derramada em meio ao juízo. Já a história de Acã, que é da lição de hoje, revela a santidade de Deus, que é inseparável de sua graça. Acã encontrou o juízo de Deus a rejeitar sua graça. Da mesma forma com que a bênção sobre Raabe alcançou toda a sua família, a maldição sobre Acã também alcançou todos de sua casa. Subtópico de número 3. Uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Então Israel entrou na guerra pensando que sairia vitorioso mais uma vez. Porém, constituiu-se num grande fracasso, uma derrota acachapante, digamos de passagem. A morte assim de 36 israelitas que fugiam diante dos inimigos não era algo numericamente relevante, pela quantidade de soldados e pessoas que viviam ali. Porém, no aspecto da promessa de Deus, era muito grave, porquanto o episódio mostrou que havia algo muito errado no comando. Onde estavam as promessas de Deus que garantiam sucesso em tudo? O ânimo dos israelitas foi completamente atingido nessa questão. E ânimo é um elemento psicológico importante para uma tropa em guerra. O medo, a dúvida e a apreensão substituíram a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam uma derrota fatal celebraram pelo fato de as coisas não terem sido tão ruins como pareciam. O teólogo Matthew Henry disse que se todo o exército estivesse lá, eles também não teriam sido capazes de defender os seus postos, porque agora estavam debaixo da culpa e da ira divina. Queridos, com os pecados que cometemos, o nome do Senhor
nunca será glorificado. Tópico de número 2. O motivo da derrota. O pecado. Subtópico 1. A reação de Josué diante da derrota. Ali no meio da lição diz assim: é curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota e se tornam murmuradoras e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso quando foi interrompido pelo Senhor. Então Josué passou toda a sua vida contemplando as consequências que os pecados dos seus compatriotas provocaram no destino dos hebreus. Josué acompanhou toda a história. Então, quantas frustrações ele deve ter colecionado desde que saiu do Egito, passando pelos ásperos anos no deserto, e agora, já dentro ali da terra prometida, algo deu errado mais uma vez. Certamente o inimigo de Deus deve ter se alegrado, com o desfecho da guerra contra Ai, pois aqueles momentos de aflição, de decepção, de exaustão mental, que o inferno busca sepultar de vez a fé dos homens de Deus. É através desse momento que o diabo vem nos atentar cada vez mais. Então Josué era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Na sua oração, porém, ele questionou por que o Altíssimo tinha abandonado Israel tão cedo, sendo que já poderia tê-lo deixado lá na Transjordânia, sem atravessar o Rio Jordão, dentre outros absurdos que Josué acabou falando para Deus. Agora, é certo colocar a culpa de nossos fracassos em Deus? Acho que é certo. Os nossos fracassos é colocado tudo na conta de Deus? E, amados, já não é de hoje que o homem joga a culpa de tudo que dá errado nas contas de Deus. Desde o início, lá no jardim, assim, Adão disse lá: a mulher que me deste por companheira me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão já estava colocando a culpa em Deus, que foi Deus que deu Eva para Adão. Sempre foi assim. Nós queremos culpar Deus por todos os problemas das nossas vidas e até pelos problemas do planeta. Esquecemos, amados, que a guerra, a fome, a desgraça e todo o mal da humanidade, na verdade, é culpa das nossas escolhas erradas, que nos faz afastar-nos de Deus. A culpa é nossa, pois quanto mais longe de Deus, mais perto estamos do pecado, da mentira e de toda a falta de amor. A culpa dos nossos problemas é nossa. Nós é que escolhemos, muitas das vezes, trilhar a nossa vontade e não a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas, talvez, o mais incrível disso tudo é que Deus sempre está lá para nos perdoar e nos colocar de volta no caminho que nos leva para perto dele. O que seríamos de nós sem esse amor incrível de Deus por nós? Subtópico 2. Acã toma do anátema. Deus falou com Josué, dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas, e esse precisava ser retirado. Aqui, amados, a palavra anátema, que aparece no versículo 1 aqui do nosso texto, significa uma coisa abominável para Deus, separado para Deus. Acã, aqui aparece na narrativa bíblica, já envolvido num terrível pecado. A Bíblia diz que Acã secretamente tomou das coisas condenadas. Vemos lá em Josué 7:1. Essas coisas condenadas eram despojos de guerra, proveniente lá da tomada da cidade de Jericó. O povo de Israel havia sido exortado a não se apropriar de nada que havia em Jericó. Naquele contexto ali, em Jericó, os israelitas estavam servindo como agentes de Deus na execução do seu juízo sobre aquela cidade dos cananeus. Isso significa que aquela era uma guerra santa e que a cidade inteira havia sido reservado para Deus. O juízo de Deus haveria de ser derramado severamente naquele lugar. Portanto, tudo o que havia em Jericó
deveria ser destruído, com exceção de toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro que deveriam ser recolhidos, pois eram consagrados ao Senhor e seriam destinados ao tesouro. Então, se um israelita tomasse para si algo que havia sido condenado ou consagrado ao Senhor, ele tornaria maldito todo o arraial de Israel e atrairia o julgamento divino. E foi exatamente esse o pecado de Acã. Ele cobiçou os tesouros de Jericó e tomou parte deles para si. Ele escondeu, enterrando no meio da sua tenda uma capa babilônica e certa quantidade de prata e de ouro. Portanto, o pecado de Acã consistiu não apenas na cobiça, mas no roubo de coisas que pertenciam ao Senhor, seja para destruição ou seja para o seu tesouro. Mas havia ainda mais um agravante no pecado de Acã. Ao fazer o que ele fez, Acã violou a aliança de Deus e envolveu todo Israel em sua desobediência. E isso ficou claramente exposto nas consequências do seu pecado, que veremos aí na sequência. Subtópico 3. A ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial a travessia do Jordão, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. O pecado, amados, faz Deus irar-se, não apenas ocasionalmente, mas todos os dias. Quando ele olha para os filhos dos homens, a sua santidade e a sua justiça são frontalmente desafiadas. E isso lhe suscita ira. Nesse passo, ao vislumbrar Acã, apropriando-se do anátema, como acabamos de falar, a sua santa ira acendeu-se contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que Deus determinou um memorial sobre Acã e seus membros da sua família, os quais foram apedrejados e queimados juntamente com todos os seus bens. Deve ter sido uma cena horrível. O salário do pecado é a morte. E as consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo de Israel. Da mesma maneira que aconteceu quando Deus trouxe o juízo em face do pecado de Ananias e Safira, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Atos capítulo 5, versículo 11. Também esse memorial trouxe um grande temor para o povo de Israel, e aquilo ficou marcado para sempre na vida deles. Ponto de número 3, partindo para o final da nossa lição. Deus entrega a cidade de Ai. Subtópico 1. Um inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficariam confiantes. Porém, os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus, mais uma vez, restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Então, a longanimidade de Deus apresenta-se como um traço marcante do seu caráter, como se vê nessa situação de restauração. Ocorre, entretanto, que no caso do pecado de Acã, como também lá nos pecados de Nadab e Abiú, que trouxeram o fogo estranho para o culto, ou então o de Uzá, que tocou na arca da aliança, ou de Zacarias, que duvidou da palavra de Gabriel, e de Ananias e Safira, que mentiram na presença de Deus, a transgressão de Acã afrontou a autoridade de Deus, e não só a sua santidade. E quando isso acontece, em regra, o juízo divino ocorre sem demora. Nessa seara, amados, nessa seara, portanto, todo o cuidado é pouco com relação ao pecado e ao desafiarmos a Deus, a sua autoridade.
Subtópico 2. A estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto. Em outros, tocando trombetas, mas agora seria bem diferente. O Altíssimo é sumamente criativo. Com base nessa perspectiva, vê-se de maneira admirável Deus mudando mais uma vez o seu jeito de agir. E em relação à guerra lá contra Jericó, todavia, sem alterar nenhum dos seus princípios. Contra a guerra contra Ai, as capas babilônicas, o ouro, as peças de ouro, a prata e as pedras preciosas que fossem encontradas ali poderiam ser tomadas por despojo. Dessa vez eles não rodeariam a cidade, pois a estratégia seria de emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo estar em fuga. Mas quando os homens de Ai perseguissem milhares de hebreus que estariam escondidos naquele momento, saqueariam e queimariam toda a cidade. O plano acabou dando certo, e os inimigos ficaram desesperados quando viram a sua cidade em chamas. Agora, porém, já era tarde demais. Todos foram mortos pelos israelitas, assim como Deus ordenara. E Deus, na sua criatividade, diversificou o milagre e, ademais, honrou o líder Josué novamente. Subtópico 3. Culto da restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Então os filhos de Israel, com tudo quanto possuíam, deixaram Gilgal e encaminharam-se na direção norte, pelo vale do rio Jordão, até o monte Ebal, como acabamos de ver aqui, que fica perto de Siquém. Esta marcha cobriu uma distância de cerca de 48 quilômetros. O que Josué acabou fazendo pode ter parecido uma tolice, pela ótica da arte militar, mas foi espiritualmente proveitoso. Mas de forma evidente, aquela árdua caminhada até o monte Ebal deixou profundas impressões no povo de Israel, que precisava ter agora uma âncora espiritual na sua alma, marcando fortemente a presença de Deus nas suas condutas. E chegando lá ao local do congresso espiritual, num lugar significativo da história hebraica, houve um reencontro do povo com Deus, depois dos eventos complicados na Terra Prometida. Josué precisava de homens fortes nas próximas lutas que se avizinhavam, que iriam acontecer dali adiante. Mas também, sobretudo, tivesse experiências com o Senhor. E isso que Josué foi buscar naquele monte. A nossa conclusão, amados, da aula de hoje diz o seguinte: aprendemos nessa lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, o anátema foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente, e os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Meus amados, Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus permitir.